O lugar mais perigoso para um cristão é Revelações capítulo 21 versículo 8, mas os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os belicistas, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Não há dúvida de que Deus ama a humanidade, Ele deseja que todos vão para o céu. Deus provou seu amor e desejo por toda a humanidade, oferecendo seu único Filho, Jesus, como sacrifício pelos nossos pecados. Infelizmente, nem todos chegarão ao céu porque nem todos crerão no trabalho consumado de Cristo por eles. Deus fez tudo o que podia para salvar a humanidade, não há mais nada que Ele não tenha feito para garantir que todos reinem com Ele. Nossa simples fé em Jesus Cristo nos reconcilia com Deus e nos qualifica para alcançar o céu. Devemos saber que, embora Deus ame os pecadores, Ele odeia o pecado e o julgará. Embora Deus ame os pecadores, quando Ele julga seus pecados, eles se tornarão vítimas diretas de sua ira. Hoje vou falar sobre o lugar mais perigoso para um cristão. O lugar mais perigoso para um cristão é quando sua vida gira em torno do pecado, isto é, quando o cristão planeja sua vida em torno do pecado. Estou me referindo a alguém que faz o possível para cometer pecado, ou seja, a pessoa faz planos para cometer pecado. A graça que recebemos em Cristo não nos dá permissão para pecar à vontade, ela nos dá força para resistir ao pecado e viver mais justamente do que a lei. Se você é um cristão que está planejando sua vida em torno do pecado, eu o exorto a parar. Pare de planejar sua vida em torno do pecado. Pare de desenvolver esquemas pecaminosos e executá-los à vontade. Aqueles que cometem pecados deliberadamente estão abrindo suas vidas para dificuldades. Não sei qual pecado você estava planejando cometer, mas, falando francamente, veja todas as coisas que podem potencialmente dar errado se você cometer esse pecado. Apenas pare. Analise todas as possíveis situações negativas às quais o pecado poderia levá-lo. Se você escolher não pecar, nada de ruim pode resultar disso. Provérbios capítulo 13 versículo 15 diz, o entendimento sábio dá favor, mas o caminho dos transgressores é difícil. O caminho dos transgressores é difícil, o pecado tornará sua vida difícil. Há uma frase atribuída a John Wayne, a vida é difícil, mas é ainda mais difícil quando você é estúpido. Estou falando com alguém que está planejando cometer pecado, alguém que se esforçou e fez provisões e programou seu dia, noite ou fim de semana para cometer pecado. Nada de bom virá disso. Sim, você pode experimentar algum prazer pecaminoso porque o pecado traz prazer consigo. Mas pense em todas as repercussões que podem acontecer como resultado desse pecado. Permita-me explorar algumas repercussões do pecado que as pessoas não pensam. Vamos olhar para alguns pecados. Eles testemunham falsamente contra essa pessoa, conspiram e planejam, indo até o ponto de testemunhar falsamente contra eles. Mentir sobre alguém é um pecado, mentir para destruir a reputação de alguém é um pecado, mentir para fazer alguém perder o emprego é um pecado, mentir para fazer alguém ir para a prisão é um pecado. As consequências desse pecado são que sua consciência vai corroer você. Você pode mentir e testemunhar falsamente contra alguém e sair impune, mas sua consciência vai corroer você. Lembro-me de anos atrás, lendo nos jornais sobre um homem que confessou que testemunhou falsamente contra outro homem. Como resultado, aquele homem passou 20 anos na prisão porque alguém testemunhou falsamente contra ele. O homem finalmente confessou, 20 anos depois, que tinha testemunhado falsamente contra aquele homem. Quando lhe perguntaram por que ele confessou, ele simplesmente disse, eu não aguentava mais. Tudo em que eu pensava era nele, tudo o que eu sonhava era com o homem que eu enviei para a prisão. Você vê, por 2 décadas, sua consciência o corroía. Embora estivesse na sociedade, ele estava aprisionado em sua própria mente porque havia culpado injustamente um homem inocente. Consequências, consequências. Há consequências para todo pecado. Então, digamos que o homem tinha uma consciência cauterizada e sua consciência não falasse. A consequência para o pecado é que um dia ele teria que responder ao Senhor sobre as mentiras que disse sobre um homem inocente.
Um dia ele terá que ficar diante do Deus Todo-Poderoso e dar conta da vida que ele destruiu. Ele terá que dar uma resposta ao Deus Todo-Poderoso. Fornicação. Vamos falar sobre fornicação e suas consequências. Sim, há prazer na fornicação, e ninguém vai mentir e dizer que não há prazer. Mas há repercussões e consequências para esse pecado. Consequências. Uma das consequências da fornicação é que você se une àquela pessoa, você se torna um com aquela pessoa, você literalmente se casa com aquela pessoa. Consequências, consequências, consequências. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Ou não sabeis que o que se une à prostituta é um corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Consequências. Quando você está prestes a cometer fornicação com alguém, pergunte-se: estou disposto a ser uma só carne com essa pessoa? Estou disposto a me unir a ela, a me casar com ela? Você nem sabe o sobrenome dela, nem conhece a história de sua família, nem sabe se ela está possuída. No século XXI, raramente pensamos sobre possessão demoníaca, mas a Bíblia nos revela que a possessão por demônios é real e até pessoas possuídas por demônios podem agir normalmente, e você nem perceberia que estão cheias de um espírito maligno. Ainda assim, você pode se envolver em fornicação com eles porque são esteticamente agradáveis aos olhos. Mas eu imploro a você hoje que, com todo pecado, há repercussões. Repercussões, repercussões. Adultério. Vamos tratar do adultério. As repercussões do adultério estão entre as piores porque não afetam apenas você, afetam o inocente. O adultério queima tudo ao seu redor. Nada pode destruir o inocente como o adultério. O adultério destrói o cônjuge inocente que, muito provavelmente, foi fiel, e o adultério machuca as crianças inocentes. Uma criança pode ter 25 anos e seu pai ou mãe 50, e se um dos pais comete adultério, ainda machucaria essa criança de 25 anos, embora seja adulta. Provérbios capítulo 6, versículo 32, aquele que comete adultério é falto de entendimento, destrói a sua alma. Repercussões. Eu falei apenas sobre 3 pecados, mas há muitos mais que poderia listar. Agora, veja as repercussões dos 3 pecados que listei. Se algumas pessoas escolhem não cometer nenhum desses pecados, elas não teriam que enfrentar as repercussões desses pecados. Provérbios capítulo 13, versículo 15, o bom entendimento da graça, mas o caminho dos transgressores é difícil. O pecado cria uma vida difícil. O lugar mais perigoso para um cristão é uma vida planejada ao redor do pecado, porque estão criando uma vida difícil para si mesmos. É desanimador que alguns crentes planejem estrategicamente pecar e depois se arrependerem. Há pessoas que planejam se arrepender até meio-dia, mas morrem às 11h55. Você não é dono da sua vida, é um depósito divino. Sua vida pode ser requerida a qualquer momento, e então você vai estar diante de Deus para ser julgado pelas obras de suas mãos. Ananias e Safira morreram literalmente depois de mentir para o Espírito Santo. Quando você ama o pecado e não mostra nenhum remorso por ele, quando você faz questão de pecar conscientemente, quando planeja sua vida ao redor do pecado, o pratica e o desfruta, então está vivendo uma vida perigosa. Por mais que Deus seja um Deus misericordioso, devemos também lembrar que Ele é um fogo consumidor. Não menospreze a graça de Deus escolhendo deliberadamente pecar. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, nos adverte que nos últimos dias virão tempos perigosos, e as pessoas terão suas consciências cauterizadas como ferro em brasa. Escolher deliberadamente pecar e resistir ao sistema de justiça de Deus erguido em sua consciência fará com que sua consciência seja cauterizada. Quando você perde a voz da sua consciência, nunca mais sentirá culpa pelo pecado, e essa é a pior posição em que um crente pode ser encontrado. Sua consciência morre gradualmente quando você planeja pecar sem prestar atenção aos seus avisos. A palavra de Deus já estipulou como devemos viver na terra. Os mandamentos de Deus são claros, e nossa consciência serve como um lembrete juiz quando vamos contra o padrão de Deus. Se você planeja sua vida ao redor do pecado,
significa que está escolhendo deliberadamente viver uma vida difícil, e a vida já é difícil o suficiente sem as repercussões do pecado.